Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece. Todas as pessoas que acompanham esse trabalho há tanto tempo, graças a Deus, sabem que a segunda-feira é o meu dia favorito. Eu começo o programa cheio de entusiasmo, mais entusiasmo do que dos outros dias, eu confesso. Porque na segunda-feira eu sempre vejo aquela oportunidade de começar tudo de novo, fazer melhor. E isso é algo que me gratifica muito, principalmente pelas pessoas que vêm aqui. E hoje, o meu entusiasmo, vocês não imaginam, né, o tamanho do meu entusiasmo. Mas a entrevista de hoje, com esta personalidade que vocês já estão vendo, ela me remeteu, eu vindo para cá, né, eu estava dirigindo, me remeteu para minha mãe. A minha mãe costumava dizer o seguinte, e hoje eu entendo muito bem, hoje, principalmente aqui, né, que eu estou aqui na frente dessa pessoa que eu admiro muito, minha mãe dizia o seguinte: aquele deputado é bom de voto. E é lógico que, quando ela dizia isso, eu não entendia muito bem, mas a tradução direta, a melhor tradução para o que mamãe me dizia é que o deputado que é bom de voto é o deputado que se envolve de tal maneira com o seu eleitorado e também apresenta tantos resultados, isso é uma leitura natural, que ninguém quer que ele saia onde ele foi colocado, de onde ele foi colocado. E o caso do deputado Belarmino Lins de Albuquerque, sem nenhuma dúvida, ele para mim é um dos melhores deputados bons de votos do estado do Amazonas. Sintam só isso, ele começou a vida pública dele em 1990, né? Quer dizer, foi eleito em 90, em 91 ele assumiu, e nós estamos em 2022, e ele continua deputado desde então, já foi presidente da Assembleia 3 vezes, da Assembleia Legislativa do estado do Amazonas, 3 vezes. Então não tem como dizer que o deputado Belão, como todos carinhosamente o tratam aqui no Amazonas, não é bom de voto. Então vamos saber qual é a fórmula, né? Qual é o segredo para um deputado permanecer nessa vibe de toda eleição ser reeleito por tanto tempo. Bora? Preste bem atenção nessa entrevista. O deputado Belarmino Lins de Albuquerque, ele é deputado estadual aqui no Amazonas pelo Partido Progressista. Belão, deputado Belarmino Lins de Albuquerque, seja muito bem-vindo à Hora do H. É uma alegria, a gente estava rindo muito agora, antes de começar a entrevista, recebê-lo aqui. Bom, primeiro eu quero manifestar a alegria e minha honra de estar no teu programa, A Hora H. A Hora do H. A Hora do H, porque é um programa de extrema audiência no nosso estado, na nossa grande Manaus, e depois você me despertou um fato que marca uma lembrança, que todas as segundas-feiras você faz esse programa. E quando você falava todas as segundas-feiras, eu me lembrava. Então, esse nosso programa nós vamos dedicar aos vivos e aos mortos. Porque dia de segunda-feira é o dia das almas. É verdade. O dia das almas. E eu tenho muito respeito por aqueles que deram toda a sua força de trabalho, a sua vida, para a geração, para a criação das gerações, da sua família. Então, eu tenho muito respeito pela segunda-feira, como um dia que eu tenho um certo cuidado e sigo um rito comportamental em respeito àqueles que já se foram, àqueles que passaram, mas deixaram um legado à nossa geração, às nossas vidas no plano terrestre. E aí é um programa de muita audiência. Você, e principalmente se tratando de um programa feito por você, pensado por você e praticado por você, é um profissional reconhecidamente
de mérito, consagrado na grande imprensa do nosso Estado. E isso enriquece a minha participação no teu programa. Um decano da Assembleia do Amazonas, aliás, decano porque nenhum outro amazonense, ao longo da existência do Poder Legislativo amazonense, acumularam tantos mandatos consecutivos, Humberto, como parlamentar amazonense. Eram quantos mandatos, então? 8 mandatos. 8 mandatos. 32 anos. E isso não representa nenhum decreto de nomeação, uma portaria de designação. É a manifestação da confiança e da esperança do eleitorado amazonense, particularmente do interior, onde eu me identifico pelas minhas origens interioranas. Eu sou fontiboense, das Barrancas Perdidas do Alto Município de Fonte Boa. Fonte Boa, toda a minha família de Fonte Boa. Das Barrancas Perdidas do Alto Solimões, com as águas barrentas. E aí isso só engrandece e me orgulhece essa participação, porque primeiro amazonense, fontiboense, a ocupar, por um período longevo, 8 mandatos consecutivos no parlamento amazonense. Desses 8 mandatos, como você já dizia há pouco, 3 vezes presidente, e tivemos a capacidade, não só o deputado Belarmino, mas eu compartilho com todos os colegas deputados as reformas estruturantes que fizemos, não apenas no plano físico, que quem conheceu a Assembleia da 7 de setembro e passou a conhecer a Assembleia da antiga Recife, é uma mudança estruturante eu não diria de 10 para 100, eu diria de 10 para 1000. Foi um novo desenho, não é? E o projeto foi estudado, pensado, executado com a participação dos funcionários ativos e inativos, com a participação dos deputados em sugerirem, em contribuírem para a formatação do projeto, mas também ouvindo o público externo, o eleitor dando a sua opinião. E aí nós concebemos um parlamento que é a mais bela Assembleia do Brasil. Eu confesso a ti, esse coração aqui de 76 anos tem esse orgulho. É uma estrutura física concebida para homenagear o povo amazonense e para os deputados terem um ambiente que possa desempenhar suas funções com dignidade, com conforto, sem ostentação, e os funcionários também da mesma forma. E isso foi possível com a contribuição de todos, com a participação de todos, porque uma só pessoa não realiza grandes coisas. E aí eu diria para você que é um dos orgulhos que eu tenho na minha atividade. Me diga uma coisa, deputado. Existe uma fórmula, existe um segredo para o deputado ser bom de voto como você é? O que você faz, ou o que você já fez e continua fazendo para que o eleitorado esteja sempre fiel a você nas urnas de 4 em 4 anos? O que você faz para que isso aconteça? Eu acredito que seja primeiro você fazer as coisas com respeito à pessoa, com atenção para a pessoa, com a determinação de que você precisa fazer e não pode deixar escapar aquela oportunidade. Com relação à Assembleia, o complexo do Parlamento, eu passei 14 anos sonhando em ser presidente da Assembleia. A partir daí, tive a oportunidade de ser. E aconteceu, eu digo, vou fazer um trabalho que haverá de futuro ficar imortalizado na história política do Amazonas, a minha passagem como presidente da Assembleia. Eu não sei se amanhã eu serei de novo, mas enquanto eu for, eu vou fazer as coisas com determinação, com vontade de fazer e respeitando as pessoas, cada um no seu espaço. Mas o segredo, Amorim, eu acredito, primeiro, se deve a Deus, manter você com vida, com saúde, com disposição e com vontade inarredável de sempre acertar. Podemos até errar, cometer um equívoco, mas logo, logo você dá conta disso e corrige esse equívoco para não persistir no erro. É o que eu faço diariamente
eu analiso diariamente as minhas ações para reavaliar e corrigir naquilo que não puder. Isso é uma espécie o quê? De autocrítica, deputado? Também, que você faz? Não deixa de ser, em respeito ao eleitor, para amanhã eu não cometer um equívoco que eu acabei cometendo hoje voluntariamente, mas eu já corrijo logo em seguida, eu já refaço logo em seguida. Mas o segredo é você dar conta de que o mandato parlamentar, com 4 anos, ele se renova. A cada 4 anos, ele se oxigena. Então, quem é que faz essa oxigenação, essa renovação? É o eleitor. Eu tenho que prestar conta do meu trabalho. E para mim fazer isso, eu tenho que estar em contato com o povo, o máximo que eu puder, com as minhas bases políticas, visitando, levando resultado, trabalhando por eles, defendendo as causas, os interesses públicos, interesses coletivos, as políticas públicas, enfim, olhar diferente para aqueles que mais necessitados, porque quem tem as condições de vida já abençoada por Deus, não precisa do político. Quem precisa do político são aqueles menos favorecidos, que dependem sempre da mão estendida do poder público para minorar as suas dificuldades. E aí, esse trabalho não pode acontecer logo depois da eleição e nem no fim do mandato. Tem que ser um trabalho permanente, continuado. Deputado, me diga uma coisa. Uma das coisas que toda vez, e eu tenho acompanhado ao longo dos meus 40 anos de jornalismo, né, na ativa, sem parar, aqui no Amazonas, é o seguinte, é que toda eleição eu vou fazer isso pelo interior, o interior precisa disso, isso vai ser realizado, e o interior continua sendo ainda uma grande região do Amazonas que precisa de desenvolvimento, precisa de modernidade. Me diga uma coisa, essa região, né, onde o senhor diz que tem as suas bases políticas, pelo seu trabalho durante tantos anos, deputado, é uma região mais desenvolvida? Houve avanço nessas regiões onde o senhor é muito apoiado pelo eleitorado? Porque a verdade, e a gente não pode negar, é que o interior do Amazonas sempre esteve relegado a um plano de muita lentidão quando se fala de desenvolvimento. O senhor concorda comigo? Eu concordo contigo até certo ponto. Primeiro, são poucos parlamentares que dedicam as suas ações ao interior amazonense, pela sua própria peculiaridade. É um estado de dimensão continental, as dificuldades são grandes, de acesso, etc. O custo também é grande. Mas para você ter uma ideia, e eu interrompi rapidamente, para que isso aconteça com sucesso, a gente tem que trabalhar sempre antes, durante a eleição. Porque quando chega a eleição, você tem um resultado, tem um legado de trabalho realizado que a população reconhece e diz, esse eu conheço, esse não é Copa do Mundo de 4 em 4 anos que aparece. E aí consagra nas urnas. É um trabalho continuado que eu faço com o deputado federal Átila Lins, meu irmão, durante 8 eleições casadas. O Átila para federal e o deputado Belarmino para estadual. Ainda ontem, por exemplo, nós viajamos no sábado para visitar o município interiorano, sábado e domingo. Chegamos no final da tarde. Mas amanhã eu já vou viajar de novo com o governador Wilson Lima para visitar Eirunepé, Itamaraty, Carauari e retorno na quarta. E o que vocês fazem durante essa viagem lá com o povo? O que acontece entre vocês? Levamos benefícios, convênios que são celebrados para beneficiar e melhorar a qualidade de vida, só que as demandas são grandes e a fonte de recursos são limitados. As demandas da população interiorana, elas se estendem pela necessidade, pela carência, pelo estado de pobreza, mas, enquanto isso, os recursos são limitados. Mas se você analisar nesse tempo, houve uma mudança de qualidade muito grande, porque eu trabalho no interior desde o governo do senador José Lindoso. Ele, quando governador do Amazonas, no regime revolucionário, eu já comecei a trabalhar e dar minha contribuição. Isso foi em 1980, né, deputado? Exatamente, 80. Como diretor financeiro da COSAMA.
E o problema de abastecimento d'água era precaríssimo. E ele criou um programa, à época, no Banco Nacional de Habitação, de perfurações de poços, estações de tratamento, porque o interior bebia água pura, água dos rios. Dos rios. Filtrada lá no pote, né? Você falou? O pote de barro. Isso. Não é? E com as pedras que você colocava dentro. Sim. As pedras de... Que é uma pedra branca, né? Isso, para Eu também esqueci o nome dessa pedra, mas era uma pedra branca que as nossas mães colocavam lá, né? De tal forma que de lá para cá já houve uma qualidade. Hoje continua existindo necessidade. Mas o senhor sente, deputado, que algumas coisas melhoraram, avançaram muito no interior? Pedra de enxofre branco. Isso. Era que filtrava e transformava uma água mais saudável para se beber, para a população. Eu sou fontibuense de nascimento, então eu conheço desde 1946, quando eu nasci, e eu só vim para Manaus em 58 estudar para poder descortinar uma perspectiva de futuro melhor, graças a Deus e aos meus pais, aos nossos pais, que sempre nos deram a chance de vir para Manaus na hora certa para estudar, utilizando casas de pessoas amigas, parentes, para se acomodar, se instalar, mas com a responsabilidade de vir para estudar e retornar ao nosso habitat natural no período de férias. De tal sorte que para nós era uma alegria a se aproximar às férias e a gente voltar para a nossa cidade, com nossos pais, mas com dever cumprido, com notas boas, que chegava lá e nós tínhamos que apresentar. Isso era cobrado da gente, cobrado, né? Era cobrado, as notas, as nossas tudo, notas né? está aqui, assim. Então, uma corresponsabilidade. Eles nos ofereceram as condições para vir para Manaus. Com muito sacrifício. E nós, com muito sacrifício, e nós... Respondendo à altura. Afirmativamente. Belão, qual é hoje, para você, fazendo uma reflexão assim bem rápida, o seu maior legado para o povo, depois de tantos mandatos consecutivos a você dado pelo povo? Que legado você gostaria de citar aqui, nesse momento, em relação ao povo do estado do Amazonas? Eu diria que teríamos vários focos. A nossa atenção sempre foi para alcançar aqueles menos favorecidos. Mas eu vou dar para ti um exemplo mais próximo, recente, com a pandemia, uma coisa que pegou o mundo inteiro, não apenas o Brasil, nem o Amazonas, mas com essa pandemia do Covid-19, você tem uma ideia, os recursos das minhas emendas foram transformadas no gesto, no olhar de atenção e de respeito com as pessoas mais necessitadas. Você tem uma ideia, nós beneficiamos 35 municípios amazonenses com mais de 40 mil cestas básicas para diminuir a fome dessas famílias interioranas. E o que é importante é que nós, com esse programa também junto ao governo, que o governo também teve uma grande ação nesse sentido, e os municípios, nós também tínhamos a oportunidade de acompanhar. Não apenas destinar recursos, acompanhar a aplicação desses recursos, né? Chegar às pessoas que precisavam. A entrega, então. A entrega. Exatamente. A materialidade do programa. Então, eu acho que isso aí, eu confesso a ti que eu fiz com tanto carinho e tanto respeito àquelas pessoas mais necessitadas, porque 40 mil famílias foram beneficiadas. Foi barra pesada, né, Belão? Foi barra pesada. Muito. Outro aspecto também, por exemplo, de contribuir, de ajudar junto ao governo no resgate de pessoas acometidas do Covid, através do transporte da UTI no ar, e destinar ou outros mesmo voos para transportar, para trazer essas pessoas mais graves para Manaus, vivendo intensamente o sofrimento dessas famílias no interior. Vocês sabem que predominantemente a nossa atuação política é no interior do Amazonas. Eu tenho voto nos 62 municípios. É mesmo? Conheço todos os municípios amazonenses e alguns até
eu tenho o privilégio de conhecer comunidades rurais. Sim, sim. É um contato direto, não é por papel, não é por fotografia, não é por carta, não. É o contato físico com o eleitorado, com os amazonenses, particularmente no interior, onde eu dediquei 85% das minhas ações como parlamentar para o Estado, para o interior do Estado, para as minhas origens e para onde eu recebo a consagração popular nas urnas. Então, eu não posso desviar, nunca desviei, e essa é a nossa escola, tanto a minha como a do deputado federal atiranense. Eu li por aí, nós não conversamos sobre isso, mas eu li por aí que o deputado Belão, como todo mundo lhe chama carinhosamente, decidiu ser este que está finalizando o seu último mandato. Decidiu agora partir para novas perspectivas de vida, nova missão. Procede essa informação de que os eleitores não estarão votando no nome do deputado Belarmino Lins. É verdade. Agora em outubro. É verdade. Você está de missão cumprida, está partindo para um outro caminho na sua vida? É verdade. Quando eu ingressei na política como candidato, eu tinha 44 anos. Com 32, vai para 76 anos. É a minha idade, 76 anos. Pode até não parecer, o eleitorado diz isso, não parece. Mas não parece não, né? Parece eu tenho um amigo que disse, eu só sei que tenho a minha idade quando eu me olho no espelho. Mas aí, eu entendi, e foi uma decisão amadurecida. Claro. Amadurecida, pensada, mas não apenas por convicção minha. Eu também tive o cuidado de ouvir os nossos parceiros, consultar os nossos parceiros. Como reagiram, hein, deputado? Não, da forma mais coerente possível, respeitando a minha decisão e sinalizando em seguir aquele pedido, aquele apelo para que alguém pudesse, de futuro, representar os sonhos sonhados por Belão na política e no exercício do mandato. E aí eu fui amadurecendo, fui conversando, consultando, recebendo aval, que você não pode colocar a coisa imposta de cima para baixo, né? Você tem que ter aquele trato com as pessoas que lhe são fiéis, que lhe são confiáveis. E daí eu decidi, Amorim, pelo convencimento de que eu já dei a minha contribuição ao Amazonas, ao Estado, que eu tive a alegria, a felicidade. É uma convicção inabalável, né, deputado? Alegria e que Deus me fez nascer neste solo pátrio amazonense. Eu agradeço, porque é um Estado que a gente ama pelas suas peculiaridades, pelas suas diferenças e pelos desafios que a gente precisa enfrentá-los para dar nossa contribuição. Eu entendi que eu já dei a minha contribuição como parlamentar, fiz de tudo para melhorar e acertar sempre os meus passos. Não me arrependo nada de, eu pensei fazer isso e não fiz por incapacidade ou por falta de meios. Eu não fiz porque não tive a oportunidade, não houve oportunidade, mas eu não me arrependo de não ter feito, porque tudo que foi possível fazer, eu fiz como parlamentar amazonense. Porque eu dediquei, não sou empresário, eu apenas exerci minha função parlamentar. Me dediquei ao exercício da atividade parlamentar, com os meus acertos e com os meus erros naturais, porque eu sou um ser humano, mas eu fiz com a melhor das intenções de poder sempre acertar para que houvesse sempre o reconhecimento e a gratidão do povo. Daí eu decidi, por entender que eu cumpri o meu dever, mas que não para por aqui. E para não parar por aqui, eu tenho que pensar em alguém que possa ser submetido à preferência do voto
pessoas que eu possa... Aquele que vai continuar o seu que legado, eu posso né? conhecer, Continuar... que eu conheço, que tenho a garantia, a segurança e que dê continuidade a esse trabalho. Então, a pessoa que vai tomar conta, que vai assumir a direção desse patrimônio esse eleitoral, esse acervo que você tem. Político. Então, eu escolhi um filho que é vocacionado à política. Foi candidato a vice-prefeito na Grande Manaus, nas últimas eleições municipais. Ele sonha com a política, vive a política, é um profissional médico da melhor qualidade, reconhecidamente no nosso estado, e ao longo de 14 anos dedicando a sua função como médico urologista ao trato das pessoas com respeito, com sensibilidade, com humanismo. Então, ele, dos 6 filhos que eu tenho, é o único que me parece ter essa vontade. É aquele que tem a quem puxar, é esse fascínio político, sim, né? Do Belão, do pai, do tio Átila. E ele vai continuar, poderá continuar, se assim o povo decidir, continuar o trabalho que o deputado Belão sempre fez com o deputado Átila. Quer dizer, deputado, isso aí é ponto pacífico. Você está passando o bastão para um dos seus filhos, né, que a partir de agora vai assumir essa missão, né, de levar à frente o cuidado, o desenvolvimento do seu legado político. Como é o nome desse filho? Com a responsabilidade, com a humildade, com a sensibilidade de usar o instrumento de fazer política, de bem servir e de se dedicar. Então, ele poderá ter um desempenho melhor do que o meu. Eu costumo dizer para ele nas nossas visitas, olha, se o povo reconhece ou admite que eu fui um bom parlamentar, você, George Lins, ele doutor George aqui Lins, tem que ser melhor Sim. do que o seu pai. Não pode nem se igualar. Você tem que ser melhor, porque você é jovem, é um homem inteligente, é um homem sensível, é um homem capaz de salvar vidas e minorar o sofrimento. E eu não sou médico, eu sou advogado. Então você vai ter o dever e a obrigação de ser melhor do que o seu pai Belão. Muito interessante, muito interessante. Melhor do que o seu pai Belão. Porque você tem um vigor físico, saúde. Eu já estou, Amorim, com 76 anos, eu teria uma reeleição, graças a Deus, ao eleitorado amazonense. Assegurada, né? Assegurada, tranquila, serena. Mas eu finalizaria com 80 anos. Aí eu vou pensar com 80 anos de apresentar um filho que possa me suceder com a vontade política de servir o Amazonas e os amazonenses. Eu tenho que fazê-lo enquanto eu estou forte, vigoroso, para acompanhar. Claro. Ora, se na época das eleições eu me transformo num tigre, por quê, Amorim? Esse detalhe é importante. Quando se aproxima a reeleição, eu vejo que, junto a mim, ao meu lado, para e passos, centenas de pessoas que dependem diretamente da minha ação política como parlamentar, sem levar em conta milhares de pessoas que vivem nos seus municípios, mas que dependem. E aí eu tenho que ter compromisso com essas pessoas, claro, que ao longo dos 4 anos me ajudaram a fazer o que foi possível fazer. Eu não posso me dar o luxo de dizer, vou encerrar e ficar por isso. Não. Eu tenho compromisso com essas pessoas que foram leais. Tenho funcionários comigo que trabalham há 32 anos. É verdade. Há 32 anos. Desde quando eu ingressei, algumas pessoas até antes de eu ingressar na política, porque eu fui diretor da COSAMA, eu fui superintendente do IAPAS, com jurisdição do Amazonas, no Acre e em Roraima. Eu fui diretor administrativo financeiro e depois presidente do IPASEA. Eu fui funcionário público federal, meu primeiro emprego, eu passei 26 anos no DNR, hoje o DENIT, 26 anos no meu primeiro emprego. Departamento Nacional de Estradas e Rodagem. Estrada de rodagem. Participamos da construção da BR-319, da BR-174, da Transamazônica, enfim, 26 anos sendo um rodoviário amazonense. De lá foi que, quando eu me formei em Direito, aí fui para ser diretor da COSAMA, fui para o IAPAS, para o IPASEA, para o Tribunal e
Em 90, eu coloquei meu nome para que o povo amazonense julgasse o meu trabalho. E o resto é história. E me desse um voto de credibilidade. E aí, como eu nunca tinha pensado em ser deputado, depois de eleito, eu decidi. Eu tenho dois viés a seguir. Eu vou me dedicar a ser deputado, então eu tenho que fazer com carinho, com amor, com determinação e com decisão. Porque eu não vou me acovardar e depois deixar passar 4 anos e ficar por isso mesmo. Pegar o beco, como a gente diz da gíria. Não. Eu vou ser um bom deputado. Eu quero ser um bom deputado para servir meu Estado e os meus irmãos. E você conseguiu? E eu consegui, deputado, graças a Deus. Você tem esse sentimento e conseguiu. E com a ajuda daqueles que já foram. Meu pai, minha mãe, meu irmão Zé Lins, meu pai Belarmino, minha mãe Naide e tantos outros amigos. Só estou dando 3 exemplos de pessoas da família que são responsáveis pela minha existência. O Zé Lins, pela nossa trajetória política, foi o iniciador tanto do Átila como do Belão. Então, essa é a vida. Então eu achei que chegou o momento, de forma determinada, sem retrocesso. Não serei candidato à reeleição e já estou indicando... Martelo batido, isso aí foi batido. E já estou apresentando o meu filho, o Dr. Jorge Lins, médico, para me suceder. E eu tenho muita fé em Deus e no eleitorado que me dê esse voto de confiança. Quem votava no Belão pelo coração vai votar no Jorge também, sem dúvida. Deputado, me diga uma coisa agora, aqui entre nós dois, tá? Faça de conta que o senhor vai falar só para mim. E o que o Belão vai fazer depois de outubro deste ano? Eu preciso saber o que eu estou imaginando aqui, mas eu bora ver se eu estou imaginando certo. O que o Belão vai fazer depois de outubro deste ano? Com a saúde que eu tenho, graças a Deus, com o rigor físico que eu tenho, o item número 1 está a par e passo com meu filho, orientando, aconselhando a seguir as pisadas do seu pai na política, para ser bem sucedido. Como pai, é meu dever aconselhá-lo, não tirar dele a capacidade de ele ser um deputado, mas o meu direito como pai de ser um conselheiro, um orientador da trajetória política dele. Esse aí é o item número 1. E à disposição. Tem tantas oportunidades que eu posso ser. Quando eu nasci, quando eu era garoto de futebol, o meu sonho era ser padre. É mesmo? Da minha igreja, da minha cidade de futebol. A celebração da missa, o sermão, o padre com aquela... Então você era coroinha já, né? Naquela época já era coroinha. Não era coroinha. Não, eu apenas prestava muita atenção e eu era um frequentador assíduo das missas, né? Tá certo. E eu olhava os sermões do padre, na época, você não via padre brasileiro, era alemão, era americano, era holandês, e aqueles sermões do padre, aquilo me motivava, me despertava essa vontade. Não, a vida não me permitiu que eu fosse padre, não me permitiu que eu fosse um bom amazonense. Que bom, que bom. Com saúde, com a proteção de Deus. Deputado... Porque, Humberto, viver uma vida longeva é uma bênção de Deus. Sim, sem dúvida. É um merecimento. Eu olho por este lado. Eu também. Eu olho por este lado. Eu também, deputado. E aqueles que se despedem do plano terrestre de forma muito precoce, né? Aí é porque esse plano terrestre não estava adequado para ele viver uma vida mais prolongada. Então ele foi servir a Deus em outros planos. Foi chamado para servir em outras missões. Em razão, na minha concepção, esse é o meu pensamento. Se você tem uma vida longeva, é porque você está recebendo uma bênção de Deus. Se de repente você precocemente ele está sendo convocado por Deus para alguma outra porque missão. Essa decisão é dele, não é? É. Na hora da gente sem dúvida. Né, partir é dele. Então pronto. Eu quero lhe dizer que muito elegante essa goiabeira, hein? Gostei, muito elegante. Eu gosto porque ajuda. Eu gostei, tá. Muito bacana, muito bacana. E eu tenho as duas cores, azul e branco.
Azul e branca. Azul do céu e o branco das nuvens do céu. Tá certo. Por que não amarelo? Amarelo é bonito, deputado. Mas... Não, né? Deputado Belarmino. Aí você perguntava qual seria a minha atividade. Sim, Esse sim, depois de outubro. Acabou que o senhor falou. Eu posso ter qualquer tipo de atividade. Sou advogado. É verdade. Posso trabalhar em qualquer linha de frente. Posso servir o Amazonas, posso servir o meu estado em alguma função, posso servir a minha grande Manaus, posso servir o governo federal. Ainda hoje me experiência comprovada. Ainda hoje me disseram uma coisa muito interessante. A doutora Caroline Rodrigues, ela é geriatra, e a mesma coisa me disse o doutor Euler Ribeiro, que também é geriatra. Ele me disse o seguinte: Humberto, estávamos falando sobre longevidade, e ele me disse: Humberto, a coisa melhor do mundo para o idoso é a independência e a autonomia. E nós somos abençoados, nós dois, deputado, nesse período maravilhoso, esse outono da nossa vida, com independência e autonomia. E que Deus continue nos garantindo isso. É verdade. Olha, dos 6 filhos, eu tenho 2 filhos advogados. O segundo filho é o Alfredo, o primeiro é a Lívia, advogada. O segundo filho é o Alfredo, advogado. Mora em São Paulo há 20 anos. Eu tive a honra, a alegria, o pai do Alfredo fazer a OAB em São Paulo, e foi em primeiro lugar. Que lindo, bacana mesmo. Estudioso. Hoje ele ajuda o Estado, ele presta serviço ao Estado do Amazonas como representante do Estado do Amazonas na maior cidade brasileira, no maior estado brasileiro. O Alfredo é um técnico, e que pese ser um advogado competentíssimo, mas ele não tem aptidão político como tem o Geórgio. O Geórgio escapa os olhos. Por isso que a nossa indicação recaiu no Geórgio. Muito bem. Porque ele vive a política, ele gosta. E você fazer aquilo que você gosta, claro. Você procura a perfeição. E é o que ele quer também, né, deputado? É o que ele quer. Você procura fazer com perfeição, melhorar e ter um bom desempenho. Como ele escolheu, eu não interferi na vida dos meus filhos, nos 3 médicos. Tenho 3 filhos médicos e um engenheiro, arquiteto. Então, eu não interferi, eles mesmos escolheram, eu apoiei. Eu dei apoio e condições para que eles fizessem bom curso. Pronto. E pudessem se aperfeiçoar no estado de São Paulo. Todos eles têm residência fora do estado. Deputado Belarmino Lins de Albuquerque, muito obrigado por ter vindo aqui. Não lhe falei que ia ser uma conversa? Para manter essa conversa com a gente. Me sinto gratificado por você ter vindo aqui. Eu pedi permissão de ti para, a caminho do fim da nossa conversa. Claro. Tem coisas que fazem você um homem feliz. E é a felicidade que eu tenho de ter construído uma família que, para mim, ela se eternizará enquanto vida eu tiver. A esposa Luciana Monteiro Lins de Albuquerque, os meus filhos Lívia, Alfredo, George, Marcos, Vitor. O Marcos é especializado em transplante de fígado em São Paulo. Está aqui no Amazonas ajudando a implantar e dar uma nova configuração ao setor de transplante na Suzano, no governo do Wilson Lima. O George se especializou em cirurgias robóticas e nós conseguimos não convencer, mas nós conseguimos despertar na jovialidade do governador Wilson Lima que se instalasse no Amazonas a plataforma robótica, as cirurgias robóticas no Amazonas. Bela notícia. Cirurgias robóticas no Amazonas, e o governador já determinou providências na Secretaria de Saúde para a adoção dessas medidas ainda este ano. O Hospital Delfina será instalado a plataforma de cirurgias robóticas, coisas que só tem no Rio, São Paulo, Minas Gerais, se não me falha a memória. Belão, excelente notícia. Na Bahia, Ceará, no norte. O Amazonas será o primeiro.
Que bacana. E a qualidade desse tipo de cirurgias robóticas, que isso acontece, a recuperação do paciente, enquanto na cirurgia comum, você leva 3, 4 dias para se recuperar, para ter alta, a cirurgia robótica, com 24 horas, Amorim, você está liberado. Você leva alta. A precisão dos instrumentos de alta geração. Então, eu tenho fé em Deus que o governador Wilson Lima, ainda neste semestre, permita a instalação da plataforma da cirurgia robótica para facilitar a vida dos profissionais nessa área. Que os anjos estejam dizendo amém neste momento. Porque isso é muito bom para o povo do Amazonas. Sem dúvida. E aí eu concluo dizendo, gente. Meus filhos Marcos, Vitor e o Júnior. É o patrimônio que eu tenho. Eu quero terminar essa entrevista dizendo uma coisa. Tenho da minha família. Eu vou lhe dizer uma coisa, Belão, sobre esse final de entrevista. Não existe, e você acaba de ratificar isso, nada mais sublime do que o orgulho de um pai dos seus filhos. E você está aqui transbordando orgulho pelos seus filhos. Com certeza. Parabéns, parabéns. Com certeza. Missão cumprida na política e na família. E a minha mãe, sabe, tem uma lição de vida que minha mãe sempre passou para todos nós. Ela dizia: meus filhos, tudo de bom que acontecerem com vocês durante o dia, agradeçam a Deus à noite ao dormir. E aquilo que vocês tiveram notícia de que alguém tentou fazer algum mal ou atravessar alguma pedra que vocês tenham dificuldade de transpô-la, entregue a Deus. Deus conduzirá. Ele vai resolver, né? Ele conduzirá. Muito bem. Belão, muito e eu obrigado. faço isso. Muito obrigado. Eu obrigado por tudo. Obrigado por ter vindo aqui manter essa conversa comigo. Estou muito feliz. Comecei a semana da melhor maneira possível, conversando com você. E nós temos outros históricos. Temos outros históricos, temos sim. Nós temos. Que lembra e faz a gente lembrar com uma certa alegria, com sem sorriso, dúvida, sem descontração. Mas fica para outra oportunidade. Outra entrevista. Quando você, depois de outubro, deixando. Obrigado. Muito obrigado. Belão. Obrigado, Belão. Obrigado e quero pedir também agradecer à assessoria que não mediu o esforço para que a gente conseguisse fazer essa entrevista. Muito obrigado aos assessores. Muito legal pelo que vocês fizeram aí para a gente concretizar esse bate-papo inesquecível com o deputado. Minha gente, por hoje é só. Amanhã, Deus permitir, eu estarei aqui. Cuidar para a Apvida é muito mais do que um médico ou dentista perguntando o que você sente. É acompanhar você de perto, da prevenção ao tratamento. Por isso, procuramos conhecer bem cada cliente, para cuidar melhor de todos. Apvida, cuidar é para quem conhece.